Eu repliquei esta semana na internet uma frase que eu achei por demais verdadeira, que dizia assim: nada é em vão, tudo vem para ensinar. E na realidade, o nosso sofrimento não é em vão, como também as nossas alegrias, como também a nossa estada na terra presentemente, tudo é uma dádiva e tudo é uma condição para nós aproveitarmos e crescermos. Lendo mais uma vez o livro Jesus e o Evangelho sobre a psicologia profunda de Joana d'Angelis, encontrei um título que chamava Reconciliação. Mas, ao falar de reconciliação e de pesquisar, encontrei outras duas palavras que se coadunam, se ajustam e se adequam à reconciliação. Quais sejam? Convivência equilibrada. Se nós estabelecermos na nossa convivência um equilíbrio, um ajustamento, para que a nossa convivência seja mais harmoniosa, consequentemente, a reconciliação vem ipso facto, ou seja, é decorrente dessa convivência mais pacífica, porque não criamos e não mantemos dentro de nós as animosidades, ou seja, as malquerenças, as brigas, as desavenças, os desacertos, que são as animosidades, ou as brigas, traduzindo de uma maneira mais simples, dessa animosidade que por qualquer olhar, por qualquer palavra, por gesto pouco, é capaz de provocar em nós um verdadeiro vulcão e que provoca, ipso facto, também o decorrente disso, explosões de raiva, de mágoas, de rancores, de ódios, de ressentimentos. Disso nós não falamos apenas na presente reencarnação, ou seja, no momento em que na Terra vivemos nesse chamado vale de lágrimas, de provas, de expiações duras e etc. Mas o tema se calca na citação de Mateus no capítulo 5, versículos de 23 a 26, que diz o seguinte, abre aspas: se estás, portanto, para fazer tua oferta diante do altar, e te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com ele. Só então vem fazer a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás posto a caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao ministro e sejas mandado para a prisão. Em verdade te digo que não sairás de lá antes de teres pago o último ceitil. Duas palavras são interessantes aqui. Ceitil, pesquisando na internet, já era uma moeda já no tempo de Cristo e de um valor muito insignificante, como se fosse hoje um centavinho. Mas também pelos anos de 1435 até 1433, em Portugal, governado por o rei Dom João I, é que essa moeda tinha esse nome de ceitil, e que era uma moeda de 1/6 do valor do real, por exemplo, do valor real. Se tivesse um real, 1/6 seria o valor de um ceitil. Portanto, não é, Jesus está dizendo, enquanto não tiveres pago o último centavo. Correto? E ele fala também que não sairá desta prisão. Eu me lembro que quando jovem eu questionava muito e não conseguia entender, e tampouco conseguia me explicar dentro do colégio interno que prisão era essa. Mas a doutrina espírita é fantástica. E vemos que essa prisão nada mais é do que o corpo carnal. É a nossa
prisão. Não sairás desta prisão enquanto não tiveres saldado o último centavo. Ou seja, vais quitar. Se deixar débito, uma hora você vai quitar também. Acontece que Jesus também nos adverte de uma maneira muito taxativa, muito incisiva, quando ele diz: quando fores fazer a tua oferta, ou seja, quando fores a um templo, a uma casa espírita, a uma igreja, em qualquer lugar, observe que Jesus chamava a atenção, que antes de fazer a oferta a Deus, ele dizia assim: te lembras, opa, tem alguém que tem alguma coisa contra mim. Então Jesus disse: vá primeiro, deixa a oferta lá, vá primeiro, peça desculpas, peça perdão, reconcilia-te. Daí vem a palavra reconciliação, ou seja, ajuste-se, para que não fique débito nenhum. Agora, abre um parênteses, porque muita gente diz assim: mas eu perdoo, e a outra pessoa não quer me perdoar e não me perdoa. Lembre-se que você fez a sua parte. Você saldou, você foi à procura. Se a pessoa não quiser te perdoar e também não quiser te aceitar, se você se magoa, é porque você tem culpa dentro de você. É sério isso? Agora, se você pediu desculpas porque você está inocente, está sem culpa, sem erro, você deixou com o outro a incumbência como agressor ou agredido, que ambos se reconciliem. Então, Joana d'Ângeles, nesse livro Sob a Luz da Psicologia Profunda, e muita gente não gosta porque as verdades são muito ditas assim de uma maneira muito incisiva, e muitos dizem: eu não gosto de Joana d'Ângeles porque ela fala muito difícil. Não, não é que ela fala muito difícil, é que o seu vocabulário ainda é muito pobre. Então, quanto mais você ler, mais estudar, puxão de orelha para todos nós. Progrida, aliás, ela mandou esse recado. Quando disseram: Divaldo, fala para a Joana escrever de uma maneira mais fácil, dizer, não, peça para eles também estudarem. Aí ela continua e você aprende. Aliás, os últimos livros de Joana d'Ângeles são tão legais, este não. Mas vem aqui, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, a palavra que você já sabe que você não conhece, já dá um sinônimo, já tem um dicionário pronto. Então já facilita. Então você já entendeu, voltando ao altar. Uma pergunta: que altar é esse? Obrigado pela resposta. Eles são rápidos. Alguns já fizeram assim. É o altar do nosso coração. Então, quando fores, ao templo e no altar do seu coração reconhecer que há débitos, há dívidas e alguém ainda está em mal, mande uma mensagem, um WhatsApp, Face, põe lá, inbox, faça qualquer coisa, ligue, reconcilie-te. Isso é certo. E ele continua: deixa ali tua oferta, ou seja, não carregue as coisas materiais. Lembre-se das coisas espirituais. Deixe o material da oferta. Porque era a época, Jesus utilizava exatamente dessas coisas, assim, que o pessoal mais entendia, de sacrifício, de oferta, e se não houvesse oferta, não tinha valor nenhum para eles. Então Jesus quis desmistificar exatamente essa coisa, que o mais importante é a alma limpa, um coração leve, para fazer a sua prece de elevação a Deus. E ele prossegue: e vai e reconcilia-te primeiro, antes da oração, é o pedido do perdão, é o pedido do seu perdão, de você se perdoar, de você se ajustar e perdoar aqueles que estão encaminhados. Agora, abramos novamente para um comentário. Joana d'Ângeles, de uma maneira muito feliz e de uma maneira muito enfática, ela fala neste capítulo da reconciliação sobre os cobradores espirituais. Entenderam? Ou seja, aqueles que hoje não mais estão na carne, vivendo conosco na nossa caminhada. Por isso diz assim: perdoe, reconcilia-te com aqueles que ainda estão postos
no caminho da sua vida, com aqueles que convivem com você, que estão lado a lado com você, aqueles que já fizeram parte da sua vida, que estão na sua jornada. Essa convivência equilibrada e justa aqui e lá. Por quê? Porque os que partiram deixaram o corpo na terra. Só. Levaram aquilo que eles tinham. Aí muita gente diz assim, rei morto, rei posto. É isso? Rei morto, rei posto. Ou seja, morreu, acabou. Que bom seria se fosse assim, né? Pelo contrário, sabemos que a pessoa e que nós carregamos dentro da nossa consciência tudo aquilo que temos. Então nossas dívidas, por isso que rezamos no Pai Nosso, antes falávamos ofensas, mas trocamos por dívidas para pagarmos esse ceitil, que seriam as nossas dívidas, requer de nós essa consciência, clareza, percepção, para que nós também consigamos, de uma maneira mais justa e mais equilibrada, nos fortalecermos e nos perdoarmos. Ele continua. Para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao ministro, ou seja, vai numa escala crescente dessa condenação, e serás mandado para a prisão, ou seja, para o retorno. Correto? Não pagou, não saldou, peça, portanto, a Deus o mérito. Porque antes, quando eu conhecia a doutrina, ouvia sempre dizer assim, você vai reencarnar mesmo. Daí as pessoas diziam assim, tudo bem, então vou viver esta, bacana, depois eu volto, saldo tudo. Mas não é bem assim. Acontece que o terceiro milênio que nós vivemos chama-nos a atenção por ser o milênio da intuição, dos sentimentos que precisamos perceber. E essa clareza da percepção da intuição e dos sentimentos leva-nos também a esta consciência de que só retornaremos à Terra por mérito. Não é assim, eu quero, eu volto. Aliás, a fila é enorme. Tem 7 bilhões e pouco de habitantes na Terra hoje. Há muito mais desencarnados esperando uma oportunidade, como você diz, uma chance, uma oportunidade de reencarnar. Então não é assim a bel prazer, eu quero retorno. Há toda uma programação. E principalmente hoje, em que somos concitados, conclamados, tanto pelo Evangelho que Jesus nos adverte, quanto pelos benfeitores espirituais, pelos palestrantes, por todos os meios mais lúcidos, a essa mudança, a essa transformação. Porque senão retornaremos a essa prisão para quitarmos nossos débitos. Acontece também que aquilo que inculcamos no outro, ferimos o outro, é muito mais fácil enquanto a pessoa está aqui. Eu ofendi o Sandro, ele está comigo, estou em caminho. Sandro, por favor, me desculpe. Não custa, não é verdade? Mas o orgulho, o egoísmo, impede-nos. E quando fazemos frente e colocamos esses dois vícios, pais de tudo, orgulho e egoísmo, junto com a vaidade, que é a tríade alimentadora de tudo que é ruim, enquanto colocarmos à frente, nós não conseguimos dissolver as animosidades, as brigas, os nossos desafetos continuam desafetos, os nossos irmãos de caminhada continuam no mesmo ódio, no mal querer, porque nós ainda estamos recalcitrando, teimando nessa maneira egoísta de dizer: eu sou assim, ninguém tem o direito de querer que eu mude. Tudo bem, ninguém deve mudar ninguém, mas a consciência desperta faz com que nessa alimentação espiritual, para que saiamos dessa infância espiritual, que ainda nos encontramos, infância,
ouvimos assim e acreditamos, muitos de nós já não estão mais em vale de provas e expiações. Já estão num plano de regeneração. E aqui nós encontramos muitos. Porque são pessoas boas, pessoas que alimentam o bem, pessoas que já não alimentam ódio, mal-querer, vinganças, não nutrem mágoas. Então já são pessoas que passaram desse estágio de provas, de maldade, de ódios, de desavenças, para um outro patamar. Então o mundo subsiste exatamente por isso. E não vai ser destruído tão logo. Porque enquanto há missionários de luz, irmãos do bem, que estão se modificando para melhor, esses espíritos que aurem dentro de si a luz, fazem com que aumente essa luz e se projete. E, consequentemente, também mais sombras, mais trevas, mais maldade aparecem. Concordam? Quanto mais luz você projeta, mais a escuridão se acentua. Quando que você enxerga a sua sombra de dia? Quando o sol brilha forte. É, não é verdade? Então, quanto mais luz do sol, mais se projeta a nossa sombra. É uma comparação fácil de entender, difícil de aceitar e, consequentemente, também mais difícil de internalizar, ou seja, de colocar em prática tudo isso aí. Mas é fácil. Acenda o seu facho, a sua luz, o seu sol, pela sua mudança, pela sua transformação. Quantas vezes eu já repeti esta última frase? Nesses 25 minutos. Quantas vezes? E todavia nós ouvimos isso ciclicamente, constantemente. E não nos damos conta de que nós podemos, porque está em nós, esse poder. Vamos adiante. Se passamos por situações de dor. Quem você está chamando, cara? Rogério. Rogério, por favor. Eu vou repetir a frase para que nós pensemos nisso. Se passamos por situações de dor que foram geradas por nós mesmos, por que revoltar-nos com aqueles que servem de instrumentos para a nossa regeneração? Ouviram bem? Os que estão como nossos adversários, nossos antagonistas, são postos na nossa jornada não por maldade, mas que nós mesmos geramos no passado. E com nossos atos de hoje, os nossos inimigos. Então tudo se atribui ao pretérito. Não, porque devo ter aprontado horrores antes. Até aquelas expressões bem ruins. Devo ter jogado na cruz. Devo ter ofendido. Queridos, não é só o passado. Hoje você está numa situação, eu não tenho estatística para dizer, talvez o Maico, mais inteligente, saiba me ajudar. Quanto por cento nós já melhoramos com relação à última das reencarnações? Concordam? Mudamos, melhoramos. E se você ainda não acredita, pense nos seus 17, 18 aninhos que você tem, ou um pouquinho mais. Quanto você já mudou nesses poucos anos da sua vida? Concorda? Você mudou. Mudou. Olha para um jovem, quando olha para um homem adulto, para uma mulher adulta, para um mais experiente, quanta coisa a gente já mudou. Quanta coisa já melhoramos. E isso faz com que também percebamos, pela nossa luz, que há muita coisa ainda a ser ajustada. Nessa dualidade, nessa luta entre o self, que é o meu ser, meu consciente, meu espírito, com a sombra individual e coletiva. Então vivemos nessa dualidade, nesse paradoxismo, nesse conflito constante, porque passamos por situações de dor. E essas situações de dor são bálsamos, que precisam ser sanadas. Como nós atravessamos ainda a infância espiritual em que nos encontramos,
O aprendizado se dá pelas tentativas do acerto e erro. Como na escola, aprendemos pelas tentativas de acertos e de erros. O erro faz parte da caminhada evolutiva. Mas Jesus, de uma maneira muito peculiar, cobriu tudo isso com uma palavra, com o amor. Porque o amor incondicional cobre essa multidão, essa montanha de erros, de pecados, de dívidas. Então, entre essa convivência equilibrada, como que eu estabeleço essa convivência equilibrada? Quando eu me conheço, quando eu me percebo, e percebo que há em mim ainda pontos de melhoria, porque a minha voz é agressiva, falo de uma maneira agressiva, e é bom quando você ajuda as outras pessoas a dizer, tome cuidado, o tom de sua voz é agressivo, você está ajudando. Diga isso de uma maneira muito caridosa, mas eu queria te... Agora, se o outro se enraivecer, você fez sua parte. Porque o nosso tom de voz, muitas vezes sem querermos, somos agressivos e nos acostumamos com um tom de voz agressivo. Preciso imitar? Não, né? É fácil entender. As pessoas parecem que têm um tom de voz ameaçador, agressivo. Muitas vezes não é. É que aquela pessoa já se acostumou com aquele tom de voz. Ao invés de modular, não em palavras, vou dizer uma palavra difícil, mas vou traduzir. Não em palavras melífluas. Bonita a palavra, né? Vocês gostaram, né? Vem de onde a palavra? Mel. De mel, adocicada. Aquela, ai, queridinho, ai, queridinha, também não é assim. Ah, vamos trocar tudo isso. Vamos dizer, vamos ser mais direto, mais objetivo. Todo mundo tem pressa, todo mundo é curto. O Twitter já de 144 caracteres já passou para vigiar e orar. Tudo curtinho, o maior twitteiro da história foi Jesus. Não sabia disso também, né? Todo mundo, foi moderno, sou jovem. Tudo bem, mas Jesus já inaugurou na época, vigiai e orai. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não dá 140 caracteres. Certo? Não dá. Por mais que você queira emendar, ame a Deus e ame o seu próximo como a si mesmo. Todas frases belíssimas, entendíveis, não são complicadas, mas complicadas de serem aplicadas. Por isso que a tentativa e o erro nos leva a essas conquistas das qualidades morais. Erramos quando tomamos atitudes. Erramos quando tomamos atitudes que ferem a nós, ao nosso próximo e ao meio em que vivemos. 3 situações. Palavras, atitudes, de erros que nos ferem, ferem ao nosso próximo e ferem o ambiente em que nós estamos. Por sermos imaturos, infantis moralmente, é que precisamos desses acertos. Daí se estabelece a lei do karma, a lei da causa e do efeito. Fez, semeou, colherá. Não há como. Você pode discordar, mas a realidade é dura e certa. Colherá. E essa lei da causa e efeito, ela faz com que, pela compreensão, a gente desestimule o crescimento das contendas, das animosidades e das nossas brigas. E para quê? Porque hoje já estamos criando condições de aprender. Porque passamos com a mesma situação, ou pela mesma situação daqueles que ferimos, que magoamos. E porque nós ainda estamos afeitos a culparmos os outros como criança. Não fui eu, foi ele, foi ela. Sempre colocar na culpa nos demais. É o governo. Não. Faça a sua parte, de uma maneira cristã, de uma maneira consciente, para que aprendamos que a nossa atitude sempre vai nos levar a uma medida regenerativa, a uma medida de melhoria e etc. Vamos adiante. Se temos
Eu estou pulando porque tem tanta coisa aqui. Se temos que odiar alguém sobre o mal que sofremos, precisamos antes nos postarmos diante de um espelho. Se temos de criticar alguém, vamos nos olhar no espelho. E nós vamos perceber que somos nós mesmos os criadores da nossa infelicidade ou da nossa felicidade. O mal, esta frase é dita de muitas formas. O mal que me faz, muitas vezes, é um bem que me faz. Você ouviu? O mal que me fazem é um bem que me fazem. O mal que provoco é sempre um mal que me faz. O mal que provoco é um mal que me faz. Observe isso no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 23, quando fala da desgraça real. Então, cair nessa desgraça é o mal que faço e que provoco em mim mesmo. A lei da causa e do efeito. Na convivência equilibrada de encarnados para encarnados, de encarnados para desencarnados, e de desencarnados para encarnados, e também de desencarnados para desencarnados. Então a convivência está em todos os níveis. De lá, desencarnado para desencarnado, desencarnado para os encarnados, que normalmente a gente fala, do encarnado, nós com os desencarnados, e assim sucessivamente. Tudo isso estabelece canais chamados fios fluídicos. Quando o mal é praticado, os fios fluídicos estabelecem a ligação entre os que se odeiam, tanto daqui para lá como de lá para cá. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando o bem estabelece, os fios fluídicos, que é o fio vital nosso, que nos mantém encarnados, nos mantém ditos vivos, estabelece essa ligação de irmão para irmão, irmã para irmã, encarnado, desencarnado, e assim, de uma maneira muito luminosa e muito tranquila. Se queremos que alguém suma do nosso coração, e tantas vezes já ouvimos isso, né? Espero que essa pessoa suma da minha vida. Já ouviu essa frase? Que coisa infeliz, né? Se queremos que alguém suma do nosso coração, é necessário que cesse todo o rancor e toda a mágoa e que ela se dissolva pela lei de causa e efeito. Ou seja, não permita que mágoa alguma se instale no seu coração. Ficou claro, meus queridos? E o que seria essa mágoa? É quando você ainda conta com dor. Quando ainda você fala de uma situação, quando você fala de alguém, ainda com dor, com lágrimas, é porque você deixou que essa mágoa se estabelecesse no seu coração e que precisa de imediato apagar. Mas você me olha assim, você parece um pregador, né? Decorou muitas coisas bonitas, mas ponha-se no meu lugar. Eu estou me colocando. Mas precisei chegar a 71 anos para conseguir entender um pouquinho melhor. Observe a riqueza que você, enquanto jovem, você tem ao dispor. Como hoje é muito mais fácil. Você está lá com o celular. Alguém disse uma palavra, você lê uma palavra, você imediatamente acessa o Google, está lá, o sinônimo. Ah, mas eu ouvi falar de tal coisa. Acesse, tem lá. Eu ouvi tal frase, põe o começo dessa frase, eles vão te dar. Está tudo facilitado. A doutrina, livros, todos à disposição para baixar em PDF, ler aonde você quiser, livros em áudio, que você põe lá para ouvir. Ah, não gosta de ler? Você ouve. Enfim, estamos planificados de benefícios e de possibilidades. E por termos à disposição tanta fartura de bem
de aproveitamento e de luz, é que nós enjoamos. Somos infantis espiritualmente e moralmente. Tal qual infantis somos quando olhamos para um céu azul. Olhamos para um céu azul. E ainda temos a ousadia de dizer, droga, não tem nenhuma nuvem. Você não percebeu o que eu quis insinuar? Ou percebeu? Parece que estamos reclamando de tudo. Por isso que, amados, a manutenção da animosidade, ou seja, da discórdia, das brigas, das mágoas, das desavenças com os nossos irmãos de caminhada, gera exteriorização de sentimentos inferiores. Expressamos nossos sentimentos, instintos, ainda de ódio, de vingança, que redunda ou gera também sintonia com mentes de igual distúrbio, tanto aqui quanto lá. É a sintonia. Quando eu penso, o que eu penso vai para o espaço. O que eu falo também vai para o espaço. Tudo o que eu disse hoje está no espaço. E os seus pensamentos que você gerou enquanto você estava ouvindo e está ouvindo, também vão para o espaço. Se você não acredita, estude sobre isso. Que essas distonias psicopatológicas, ou seja, nossas doenças da alma, e nossas reclamações, nossas angústias, como nossos clamores, chegam ao espaço e se sintonizam com outros de igual sintonia mental. E, consequentemente, gera também obsessão por afinidade. Ou seja, você estabeleceu ódios com alguém e essa pessoa acaba desencarnando. Ele levou, porque não deu tempo de ser reconciliado. É o que Jesus disse: vá, aproveite enquanto estás a caminho. Reconcilia-te. Por quê? Porque aquele que partiu levou consigo. E lá do outro lado, ele tem muito mais poder sobre você que o magoou, que o feriu, que o caluniou, do que enquanto está na carne. Como assim? Por quê? Porque lá ele não tem o corpo. E por isso ele afeta o que em você? A sua tela mental. Percebeu? Então ele fica gerando as ondas na tela mental e provocando você. E você assim, eu não acredito. Acredito, me deu uma onda de tristeza, de dor na alma. Dissolva isso com o perdão. É a única forma. Então o perdão entra como antídoto para tudo, para dissolver essas ondas negativas, vibratórias da sua tela mental, estabelecida com a obsessão daquele que já está lá e que nutre ainda por você ódios, mágoas. E daí você diz assim, mas ele não está mais aqui, o que eu faço? Ondas de amor, ondas de luz, ondas de preces, ondas de vibrações, sempre mandar coisas boas. Assim como você, entre aspas, diz, eu perdi minha avó que eu tanto amava, meu avô, meu marido, minha esposa, meu filho que eu tanto amava. Não chore mais. E vibre energias boas, energias de luz. Lá no nosso lar é bem fácil perceber isso, né? Que toda prece, é assim como toda onda mental, toda palavra vai para o espaço, a prece também é captada pelos mensageiros de Deus, os mensageiros de luz, e levados os seus rogos até Deus. Então, essa solvência, essa dissolução de neutralizar as ondas negativas pela força do perdão e do amor são muito fortes. Estão cansados? Aguenta mais um pouquinho? Vamos lá. Então, vamos chegar ao que interessa. A reconciliação e a convivência. Bem rápido. Quando Jesus utilizou dessa passagem de mais depressa possível reconciliar-se com o adversário,
e que enquanto está nessa prisão da carne, nós devemos estabelecer, esse texto eu encontrei no Momento Espírita, chamado Reconciliação, fala que é uma imagem forte, de uma importância dessa convivência equilibrada. E sobre convivência, há muitas palestras, ditas de muitas formas. A gente sempre estabelece de uma forma assim, convivência dentro do lar, no trabalho, nas ruas, nos convívios sociais. E isso tem que estabelecer de uma maneira muito justa, equilibrada. Primeiro você se harmonizando, você se equilibrando, para depois também. Segundo, espíritos de personalidade, valores diversos, são colocados lado a lado, são os antagonistas da nossa vivência. O resultado deve ser o aprendizado e o crescimento de todos os envolvidos, tanto de um quanto para o outro, entre o que ofendeu e o ofendido. De que Chico Xavier falava, prefiro ser o ofendido a ser o agressor, né? Aquele que ofende. Inteligente, na verdade. Então, volta sempre que a convivência nem sempre é fácil. Isso é verdade. Por quê? Porque temos um passado de erros, nas nossas outras vivências, temos um presente também que é muito, muito carregado, por isso estamos aqui, por isso estamos nos esforçando para que esses desentendimentos que decorrem das nossas imperfeições e dos nossos vícios sejam gradativamente melhorados. Em geral, os entendimentos de hoje, como se diz, decorrem do passado, mas os presentes também aguardam a reconciliação. Mais um pouquinho. Jesus nos advertia que seres imperfeitos se atritam e se agridem e erram muito. Seres imperfeitos. E por nós ainda estarmos e vivermos imperfeitos, é que nós nos atritamos. Quando eu digo nós nos atritamos, primeiro eu falo conosco mesmo. Correto? Nós nos atritamos. Porque não nos amamos, não nos valorizamos, descremos, caímos na tristeza, na melancolia, no desânimo. E por isso mesmo nós erramos conosco. Nós nos atritamos. Para depois também atritarmos os nossos erros. E daí tem um conselho que eu chamei de um alerta, que vale. Quando o semelhante erra, perdoá-lo de coração. Sempre se fala essa frase. Mas perdoar de coração é não guardar mágoa. Sem impor condições humilhantes. Ou seja, do revide, você me ofendeu. Não precisa dizer. Perdoe. Quando se erra, qual a primeira atitude? Arrepender. Então é o reconhecimento. Eu errei. Eu me arrependo. Ou seja, reconheci meu erro. Eu me arrependo. Pedir desculpas a mim que fui fraco. Puxa, Silvino, mais uma vez você fez a mesma besteira? Vai. Coragem. Amanhã você aprende que bater cabeça na parede é ser infantil, é ser criança. Até o momento que colocar a mãozinha lá no fogão quente, queima. Mas uma hora ele aprende, na verdade. Aprende pela teimosia e aprende pela dor. Reparar e seguir adiante. Repetindo, quando se erra, arrepender. Pedir desculpas, reparar aquilo que você errou e seguir em diante. Passado é passado. Bela frase, né? Puxa, é uma frase maravilhosa. Todavia, ela está presente na nossa vida. Porque trazemos constantemente o ontem. Porque você me falou isso. Porque você me disse isso. Porque você fez isso. Então trazemos o passado, esquecendo-nos de que passado é passado. Aí começa. Quando dois casais, quando dois seres decidem viver em comum acordo, numa união,
Não importa se é primeiro o relacionamento, segundo, terceiro ou quarto. Primeira regra, estabeleça. Eu já passei por 3 relacionamentos. Agora minha vida virou um umbral. Mas por quê? Eu vou abrir um parênteses para contar. Passei um dia inteiro aconselhando um casal lá de Santa Catarina, da minha terra. Ela me disse, Silvinho, porque assim, porque eu não aguento mais. Aí ele, porque a coisa está difícil. Aí eu mandar, vamos lá. Faça a prece de Carlos. Daí mandei o link. Daí ele abriu. Não, eu fiz, Silvinho. Reze o Pai Nosso. E a coisa continuava na dor. Quando chegou no final do dia, eu falei assim, perdoe. Não, mas eu perdoei. Mas no dia seguinte, que foi hoje, eu recebo a mensagem. Tá difícil. Acordei agora, 9 e pouco da manhã. Minha alma está em dor. Até a raiz do meu cabelo dói. Eu fiquei o dia inteiro me perguntando, preparando a palestra. O que eu vou dizer para os desencarnados e os encarnados que hoje estiverem no NAI? Esqueça o passado. Eu vou estabelecer um convívio agora com tal pessoa. Mas eu já tenho um passado. Esqueça aquele passado. Seu. Mas por caridade, esqueça também o passado do outro, da outra. Porque não dá. Cobrança de um lado gera atrito. Então as cobranças começam exatamente assim. Porque nós vivemos exatamente do passado. O nosso, porque com a outra era melhor, porque com a outra era melhor. E por que você rompeu? Então eu falo, eu não saí do assunto, eu estou falando da reconciliação. Não significa que você vai voltar, mas significa que você vai voltar ao seu eu, ao seu self, ao seu espírito, à sua essência, à sua luz, e viver em paz, e viver em harmonia, para dar paz, harmonia e serenidade àqueles que estão em caminho com você. Peguei pesado? Nas últimas palestras que eu trabalhei no sábado, poucas pessoas de vocês aqui assistiram. Eu ouvi assim, mas você pegou pesado. Falou tudo para mim. Mas na realidade ninguém fala tudo para você. É que naquele momento você estava de olhos abertos, de consciência desperta, e de repente você refletiu que aquilo que foi dito serviu tudinho para você. Por isso, para perdoar, é necessário não guardar rancor, mágoa no coração. Pietro Baldi, um escritor das primeiras décadas do século passado, muito conhecido no meio espírita, ele nos dizia que quando recebermos uma ofensa, nós temos 2 soluções. A primeira é a solução do mundo e a segunda a solução do Evangelho. Bonito, né? Quando recebemos uma ofensa, uma mágoa, uma dor, a solução do mundo é revidar o mal com o mal. Ele me fez, eu vou aprontar igual. Vou dar o troco pelo troco. Espírito evoluído não vive de picuinhas, de coisas pequenas. Espírito que já cresceu, evoluiu, aprendeu e perdoou. E esqueceu. Então ele chegou para a segunda solução, que é a solução do Evangelho. De dar o troco, o revide do mal, praticando o bem. Viu? Vocês entendem? Eles são fantásticos. São espíritos de luz. Algumas razões lógicas para o exercício do perdão. Esse aqui merecia uma palestra. Eu vou sintetizar. Para perdoar de forma simples e sincera, é preciso, primeiro, ser humilde. E às vezes até se humilhar, renunciando à nossa personalidade. Isso é difícil.
se humilhar. Mas Jesus nos consola. Humilhe-se para ser exaltado. O menor para ser o maior. E não começar o inverso. Humilhar e ser o maior. Então é preferível se humilhar para não ofender. Segundo, nos culpar antes de culparmos. Ah, o errado fui eu. Olha como é difícil. Né? Admitir que o erro sou eu. Mas eu errei. Aí o outro começa a pensar, peraí, ele está assumindo a culpa e o culpado sou eu. Percebe? Chega um momento que a percepção. E terceiro, suportar as injúrias do destino sem reclamação. Não adianta. O destino somos nós que traçamos. Então, nós não devemos nos esquecer que o ofensor é um enfermo da alma. É um enfermo, é um doente da alma. Aquele que agride, aquele que ofende, aquele que magoa, é um enfermo da alma. E as doenças da alma são terríveis. Só são dissipadas com o amor e com o perdão. Enfim, achei lindo isso aqui. O perdão beneficia quem perdoa, pois ele proporciona paz espiritual, equilíbrio emocional e lucidez mental. 3 coisas. Paz espiritual. Existe uma coisa melhor do que dormir com a paz no coração? Em que não há débito. Você diz assim, puxa, está tudo bem. Nossa, hoje eu não ofendi, hoje eu não magoei. Não deixei rastros de doença na alma de ninguém. Durmo na paz, Senhor. Gratidão, obrigado. E vira e dorme. Que beleza. Segundo, o equilíbrio emocional. A sua alma está equilibrada emocionalmente. Coisa maravilhosa. E terceiro, a lucidez, a clareza, o entendimento mental. Perfeito uso da razão. Bom senso, juízo, como se dizia antigamente. Não esquecendo que o perdoado é alguém em débito. O que perdoou é espírito em lucro. Vou repetir. Não esquecendo que o perdoado é alguém em débito. Ou seja, foi perdoado porque estava em débito. Mas o que perdoou é um espírito em lucro. Então é melhor ser um espírito em lucro. Finalmente você se perdoa. Mas o que eu faço comigo? Querem a resposta? Vamos lá. Na revista O Consolador, encontramos uma reflexão maravilhosa. Desafios não são adversários. Desafios, problemas não são adversários. Problemas difíceis na nossa convivência não são adversários. São como continentes que nos compete desbravar e conquistar. Continente. Imagina, pegar todo um continente para você desbravar, ou seja, entrar como os primeiros que chegaram ao Brasil, que é do tamanho de um continente, tiveram que adentrar as matas, não ficaram apenas na orla marítima, não, enfrentaram, foram os bandeirantes mesmo, enfrentaram tudo que você possa imaginar, mais de 500 anos atrás. O resto você já conhece, mas precisavam também conquistar. E o que é conquistar? É deixar sua marca, sua presença. E que essa marca e essa presença seja do bem. Aí diz na revista, vergasto-me, dobro-me ante os adversários, ou os transformo em continentes, que devo também, assim como os continentes, desbravar e conquistar. É bom que nos amemos, nos respeitemos, que nos tornemos únicos com a criação, pois somos partes integrantes do todo de luz. Portanto, somos luzes.
Se eu sou a parte de um todo, eu também sou luz. Se eu sou a parte de um todo que é luz, eu também sou luz. Eu sou parte de Deus, que é amor, que é justiça. Então eu também sou parte do amor, parte da justiça, parte de Deus. É bom que enfrentemos com sensatez, com bom juízo, nossos limites, estendendo-os com prazer, sendo vitoriosos porque desbravamos, e por isso também somos virtuosos, porque de uma maneira com as virtudes das verdadeiras benemerências, do bem, da caridade e do amor, nós também conseguimos estabelecer elementos mais verdadeiros. Então, quando eu consigo desenvolver, falei de virtuosos, quando eu consigo estabelecer algumas virtudes, quais sejam? Paciência. Difícil, né? Já sabe de onde vem a palavra paciência? Ciência da paz. Paciência. Ciência da paz. É uma sabedoria de ter essa ciência para compreendermos a paz e sermos pacientes. Ciência da compreensão. Virtude da tolerância. Meu Deus. Tolerar os que erram. Tolerar aqueles não significa reclamar, é aceitá-los de coração. Ciência da indulgência, da compreensão. Indulgente, compassivo, manso, humilde. Ciência do perdão e ciência do alto amor. Então, se nós praticarmos a paciência, a compreensão, a tolerância, a indulgência, o perdão e o alto amor, amarmos-nos, nós somos virtuosos. E, consequentemente, nada de carregar o mundo nas costas, e sim caminharmos nele de olhos fixos nos céus das nossas consciências superiores. Esta, meus irmãos, é a mais pura realidade quando falamos de convivência equilibrada. Porque estabelecemos o equilíbrio mental, o equilíbrio emocional e a lucidez, a clareza mental. Então nós conseguimos, pela força dos nossos pensamentos, equilibrarmos-nos e equilibrar também o nosso entorno. Haja vista que nós, quando refletimos o bem, quando praticamos o bem, quando acolhemos os irmãos, quando abraçamos com ternura e com amor, estamos entregando àquela pessoa o nosso abraço, que é tão carinhoso, tão belo. Por isso que as pessoas dizem obrigado por esse abraço, que faz tão bem, que toca o coração, sem mágoa, sem ressentimento, na pura amizade, sem interesse, sem egoísmos, sem vaidades. Quando nós estreitamos a mão dos nossos irmãos, assim, de uma maneira muito gentil, o outro afaga a nossa mão, porque é a troca. Então eu vejo meu irmão, é um irmão de caminhada, é alguém que comigo caminha, não importa quem. Eu não olho o passado dele, quem ele é. Vejo-o como um outro irmão, meu irmão, caminhando lado a lado, na presente oportunidade. Então Jesus sempre nos diz, perdoa enquanto estás em caminho com o irmão, para que quando chegar a noite derradeira da vida e você sentir que suas forças começarem a minguar no corpo físico e que a derradeira hora de partir também está chegando, entregue-se ao Criador, perdoando-se e perdoando a todos. Vá na paz, nas bênçãos e no amor. Porque você não sabe nem o dia e tampouco a hora. E por não sabermos nem o dia e nem a hora, é que devemos viver melhores, mais calmos, mais felizes e mais abençoados.
Que Deus nos abençoe e obrigado.